Graça e paz, mais uma vez aqui estamos, conforme fazemos semanalmente, para falarmos do assunto família, que é a temática da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. O título da nossa lição, da nossa revista neste primeiro trimestre do ano de 2020, será A Família Natural segundo os valores e princípios cristãos, cujo comentarista é o bispo Abner Ferreira. Também estaremos introduzindo assuntos que fazem parte do nosso livro O Padrão Bíblico para a Família. São temas pertinentes que têm a ver com a nossa lição. E hoje o título é A Comunicação no Ambiente Familiar. Lição número 3, 19 de janeiro de 2020. O nosso texto áureo está fundamentado no capítulo 18, versículo 21, do livro de Provérbios, escrito pelo sábio Salomão, que diz assim: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. O mesmo sábio escreveu no livro de Provérbios, capítulo 12, verso 14, que seremos recompensados pelas coisas boas que dissermos e que receberemos de volta tudo aquilo que fizermos. A língua pode servir de uma poderosa ferramenta quando utilizada para o bem. A vontade de Deus é que a usemos com sabedoria, pois não podemos deixá-la fora de nosso controle. Eu comento na página 137 do meu livro O Padrão Bíblico para a Família sobre a drástica consequência do mau uso da língua por Sara, mulher de Abraão, que chegou a acusar o próprio Deus por causa da sua esterilidade. Certa ocasião, Ismael brincava com seu irmão Isaque e Sara não gostara nada daquele negócio. A esposa resmungona dirigiu-se ao marido e disse: mande embora essa escrava e o filho dela, pois o filho dessa escrava não será herdeiro junto com Isaque, o meu filho. Isto está registrado no livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 9. Abraão ficou bastante magoado com aquela situação, pois Ismael também era o seu filho. No entanto, talvez para ficar livre do falatório da mulher, ele mandou que a escrava fosse embora com o seu filho. Tal fato fora de uma gravidade muito grande, pois veio mudar o curso da história da humanidade. E nossa verdade aplicada diz que a comunicação é um dos aspectos fundamentais na construção e manutenção do ambiente harmonioso na família. Comunicação é a ação de transmitir uma mensagem e receber outra mensagem como resposta. De acordo com o processo de comunicação, precisamos de 6 elementos essenciais para que a comunicação eficaz possa ocorrer. Primeiro elemento principal, o emissor, que é quem comunica e expressa os seus sentimentos. Segundo elemento fundamental na comunicação, o receptor, que é quem recebe a mensagem transmitida pelo emissor. Terceiro elemento fundamental, a mensagem, que consiste no texto verbal ou não verbal que o emissor transmite. Quarto,
o canal que é o responsável por veicular a mensagem que está sendo transmitida pelo emissor. A internet, por exemplo, é o canal que, como emissor, nós estamos agora usando neste exato momento, para transmitir esta mensagem sobre a comunicação no ambiente familiar a todos vocês que são os nossos receptores. Quinto elemento, o contexto ou o referente, que pode ser entendido como o assunto a que a mensagem se refere, ou seja, tudo aquilo que está relacionado ao assunto família. E por último, o sexto elemento fundamental na comunicação, o código, por onde expressamos a mensagem, constituído por elementos e regras comuns, tanto ao emissor quanto ao receptor. O código que estamos usando para transmitir esta mensagem para vocês neste momento é a língua portuguesa. Vocês poderão perguntar, por que estou dizendo tudo isso? Porque os ruídos que ocorrem no processo de comunicação, principalmente entre os casais, são causas que podem levar à separação. E o nosso comentarista, Bispo Abner Ferreira, ele, ao escrever esta lição, tirou por base os versos 26 a 32 do capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios. E à medida que nós formos lendo os textos de referência, breves comentários também estaremos introduzindo durante a leitura. E o verso 26, Paulo escreveu assim: se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Tiago, no capítulo 1, verso 20 da sua epístola, ele vai dizer que a raiva humana não produz o que Deus aprova. A ira é um dos vícios das obras da carne. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, verso 20, também nos fala dos acessos de raiva como um modo de vida controlado pela natureza humana, e que não podemos obedecer a Deus enquanto estivermos sendo dominados pela nossa natureza humana. E o versículo 27, Paulo diz assim: não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Uma das brechas que o diabo procura encontrar para entrar em nossa vida são as falhas do relacionamento conjugal. Se deixarmos um problema ou um conflito não resolvido, esses pontos de entrada tornam-se em oportunidades para que o diabo tente obter uma posição em nossos relacionamentos. Paulo diz neste texto: não deem ao diabo oportunidade. O apóstolo aqui se refere a um lugar específico, ou seja, o diabo tenta interferir em várias regiões de nossa vida, como, por exemplo, o dinheiro, a saúde, o casamento, o relacionamento, o emprego, o negócio e até mesmo o ministério. Se ele encontrar um ponto de entrada, o seu alvo será desencadear a destruição total do ser humano. E no verso 29, Paulo diz assim: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas unem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para a qual as coisas que vocês digam façam bem aos que ouvem. No capítulo 3 da Epístola de Tiago,
fala da necessidade de ter pleno domínio da língua, pois ela é um mundo de maldade, como o fogo que vem do próprio inferno. Ela, a língua, põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas, inclusive os animais selvagens, mas ninguém ainda foi capaz de dominar a própria língua. Na página 133 do meu livro, O Padrão Bíblico para a Família, eu vou comentar o texto de Salomão, que está registrado no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 9, onde ele diz assim: é melhor morar no fundo do quintal do que dentro de uma casa com uma mulher briguenta. De nada valerá a riqueza ou o conforto do lar se misturados ao convívio com uma mulher rixosa. Até um dormitório improvisado sobre uma tábua, num cantinho qualquer do terraço da casa, será considerado algo superior do que habitar com uma mulher contenciosa debaixo do teto de um palacete. Versículo 30, Paulo diz: e não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Deus nos ama tanto que nos deu o seu Espírito e por ele somos selados. Através dele podemos reconhecer que de fato somos filhos de Deus e membros de uma grande família. É por ele que temos acesso à presença do Pai. Por isso, Tiago adverte que devemos andar com humildade, mansidão, paciência, perseverança, suportando uns aos outros e dessa maneira nos esforçando para preservar a unidade que temos no Espírito. Não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus com coisas triviais de nossa vida. E no versículo 31, Paulo diz assim: abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. A raiva é a emoção violenta de caráter penoso e também pecaminoso. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, verso 8, ele diz assim: mas agora, livrem-se de tudo isso, da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio, e que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Conforme vimos anteriormente, a raiva é uma obra da carne, um impulso que procede da velha maneira de viver. Em meu livro, O Padrão Bíblico para a Família, na página 135, eu comento que o grito rancoroso de uma mulher contenciosa afasta o espírito de paz e leva qualquer marido a descansar-se no eirado. E por último, o versículo 32, Paulo assim se expressou: pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 13, ele diz: não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês,
perdoem uns aos outros. Albert Barnes comentou que devemos ser gentis uns com os outros, pois o cristianismo produz verdadeira cortesia. Não faz um rabugento, nem descarta que seus seguidores violem as regras apropriadas do contato social. O segredo da verdadeira polidez é a benevolência e o desejo de fazer os outros felizes. E um cristão deve ser o mais educado das pessoas. Entrando no assunto da nossa lição, no tópico 1, o bispo Abner vai comentar sobre a relevância da comunicação. A comunicação é um aspecto fundamental em nossos relacionamentos e pode ser usada para produzir bem-estar ou conflitos. E no tópico 1.1, o tema é: o que significa a comunicação? Comunicação não significa apenas falar, mas conversar, ouvir, entender. Comunicação vem do termo latino comunicare, que tem o sentido de partilhar, participar algo, tornar comum. Através da comunicação, partilhamos diferentes informações, tornando o ato de comunicar uma atividade essencial para a vida em sociedade. Estive pensando, antes de estudar esta lição, o próprio Deus transmitiu uma mensagem a Adão quando o colocou no jardim do Éden e executou o processo comunicativo, dando-lhe uma ordem para que não comesse da fruta da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Depois de certo tempo, um espírito malicioso se apoderou da cobra e ele perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Atentem bem para a pergunta: de nenhuma árvore do jardim? A princípio, parece-me que a mulher entendera a mensagem transferida por Adão. Ela respondeu o seguinte à cobra: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Verdade, Deus havia determinado isto para Adão. E a mulher continuou dizendo para a cobra: Deus nos disse que não devemos comer desta fruta. Também é verdade, pois Deus havia dito exatamente esta frase para Adão. Mas Eva acrescentou um texto que não estava na palavra original de Deus para Adão. E ela disse que, além de não comer da fruta daquela árvore que estava no meio do jardim, não poderiam nem tocar nela. Mentira! Deus disse a Adão que não poderia comer da fruta. Ele não tinha dito que não tocasse na árvore. E eu estive pensando, nesse diálogo de Adão com sua mulher Eva, houve um ruído na comunicação entre eles, entre marido e mulher. Onde o homem falhou nesse processo comunicativo? E no tópico 1.2, o bispo Abner fala de Deus como criador e comunicador. Já dissemos que o próprio Deus tomou a iniciativa de se comunicar com o primeiro casal, instruindo, ordenando e chamando. Mesmo depois da queda humana, Deus não deixou de se comunicar com os seres humanos.
Deus foi ao encontro de Moisés e através dele começou o processo de renovação da aliança com Israel. Moisés subiu o Monte Sinai e cortou 2 placas de pedra onde Deus escreveu os mandamentos, dando continuidade ao processo comunicativo com o ser humano. O ser humano foi criado para interagir e comunicar-se. Por isso Deus havia dito: não é bom que o homem esteja só. Tópico 1.3, o comentário do Bispo Abner fala de famílias conscientes da importância da comunicação. Considerando as diferenças individuais que são inerentes ao ser humano, as pessoas são classificadas por vários tipos de temperamentos. Há as pessoas chamadas de coléricas, que são pessoas explosivas. Existem as chamadas melancólicas, que são as tímidas e pessimistas. As pessoas sanguíneas são expansivas e otimistas. As fleumáticas são sonhadoras e dificilmente perdem o controle. Tais diferenças tornam o ambiente propício para constantes conflitos e desentendimentos. E conscientes da importância da comunicação, nós devemos nos esforçar na busca por um ambiente onde haja acordo, harmonia e segurança. Em meu livro, O Padrão Bíblico para a Família, na página 19, eu vou comentar que o ser humano sempre sentiu necessidade de se comunicar com os seus semelhantes. No tópico número 2, o comentarista fala da Bíblia e a comunicação. A própria Bíblia é um manual de comunicação. E isto dispensa maiores comentários. Paulo escreveu em sua carta, 2 a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, dizendo que toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. No tópico 2.1, nós vamos estudar que devemos nos atentar para o momento mais adequado. Salomão disse no livro dos Provérbios, no capítulo 25, versículo 11, que a palavra certa, na hora certa, é como um desenho de ouro feito em cima da prata. Ele também afirmou que saber dar uma resposta é uma alegria. A palavra certa é boa na hora certa. Provérbios capítulo 15, verso 23. Existe um momento adequado para tudo. Certos assuntos precisam ser pensados, refletidos e direcionados pelo Espírito Santo para que possam ser ventilados no momento mais adequado. Isto para não ferir pessoas, pois certas palavras matam. No tópico 2.2, vamos estudar que devemos nos atentar para a importância do ouvir. Salomão disse que quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. Provérbios capítulo 18, verso 13. E em meu livro, no capítulo da página 92, o padrão bíblico para a família, eu vou falar da mulher de Pilatos, o governador Pilatos,
chamada Cláudia Procla, que alertara o marido para que não levasse a efeito a condenação de um inocente. Pilatos foi o tipo do marido que não deu ouvidos às palavras sábias da sua esposa. Por causa disso, diz a Bíblia que ele foi deposto do cargo que defendeu com arrogância e forçado a cometer suicídio. No tópico 2.3, vamos estudar que devemos nos atentar para as palavras usadas. A arte de comunicação é um contínuo aprendizado. As palavras podem ferir gravemente e destruir um relacionamento familiar. O texto áureo desta lição tem por base as palavras de Salomão, no capítulo 18, verso 21, do livro de Provérbios. Assim está escrito: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. O tópico 3 fala de buscar o aperfeiçoamento através da comunicação. É preciso observar algumas atitudes na constante busca por aperfeiçoar este processo tão complexo e relevante na vida diária familiar. Tópico 3.1. Falar a verdade com amor. Não basta falar a verdade ou expressar uma discordância. É necessário que o amor esteja envolvido nesse processo de comunicação. Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4, versículo 15, sobre falar a verdade com espírito de amor, a fim de que cresçamos em tudo até alcançarmos a estatura espiritual de Cristo, que é a cabeça, ou seja, até alcançarmos a maturidade espiritual. Paulo escreveu em sua carta, 1 Coríntios, no capítulo 13, versos 4 a 7, o seguinte: quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é grosseiro nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. No tópico 3.2, vamos estudar que não apenas palavras devem ser proferidas na comunicação. Não apenas as palavras expressas na comunicação verbal fazem a diferença, mas a tonalidade da voz e a expressão corporal acompanham todo o processo comunicativo. As expressões faciais, os olhos, os gestos e a postura têm grande impacto na comunicação. Salomão disse que a resposta delicada acalma o furor, mas as palavras duras aumentam a raiva. E concluindo o nosso estudo de hoje, o tópico 3.3 vai dizer que é preciso investir tempo. Os desafios do presente século envolvem o processo de comunicação na família. O princípio da prioridade deve ser usado quando o assunto é investir tempo na comunicação. E concluindo, a família cristã, com a graça de Deus e a ação do Espírito Santo, deve demonstrar vontade, interesse, esforço e amor no exercício do processo de comunicação, a fim de manter uma família saudável. Na próxima semana, estaremos falando sobre orientações bíblicas para a intimidade do casal.
Voltamos a reforçar a importância do nosso livro, O Padrão Bíblico para a Família, como uma importante fonte de consulta para a complementação dos estudos bíblicos de cada lição. A nossa sociedade sofre com as consequências de uma crise de identidade que tem assolado muitos lares. Pensando nisso, publicamos vários assuntos que vão desde o relacionamento social, o flerte, o namoro, o noivado, o casamento, a criação de filhos, entre outros assuntos. Vocês poderão adquiri-lo na livraria da Catedral das Assembleias de Deus, bem próximo à rodoviária de Volta Redonda, ou por encomenda com o pastor Zezinho, dirigente da congregação do bairro do Açude 1, ou através do meu endereço eletrônico aqui na tela, lourildocosta@gmail.com. Na próxima semana estaremos novamente aqui, se Deus disser que sim. Até lá.